gente vai pular essa parte. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Nós estamos aí numa série que tem como título principal Testemunha dos Sofrimentos e Coparticipante da Glória. Muitas vezes nessa carta, Pedro vai falar dessas duas realidades, o sofrimento de Cristo e as glórias. Né? Nós já estamos na expectativa das glórias que estão preparadas para nós no porvir, mas ele precisou padecer. O Cristo de Deus padeceu em nosso lugar. Pedro, quando disse lá aos presbíteros, eu, Pedro, presbítero como vocês, testemunha dos sofrimentos de Cristo, Pedro está dizendo para eles, eu vi o que ele fez para comprar a sua igreja. Pedro não estava brincando, vivendo a sua vida, gastando, se deixando gastar, investindo o seu tempo em apacentar o rebanho de Deus. Ele viu o que Jesus fez naquela cruz. Ele viu, ele foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Portanto, ele diz, nós somos coparticipantes, testemunhas, dos sofrimentos e coparticipantes da glória. E nós estamos vendo durante essas semanas aí, aquilo que o Senhor preparou para nós, a obra de salvação tão gloriosa de Deus, coisa que nós não poderíamos fazer de maneira alguma, mas Ele fez em nosso lugar. E Pedro está exortando cristãos no primeiro século, que estão enfrentando ameaças, que estão sendo perseguidos, mas ele apresenta um fundamento para a fé deles. Nós estamos sendo perseguidos, não devemos estranhar o fogo ardente da provação, mas lembre-se de que nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós fomos escolhidos na eternidade pelo Pai. Nós fomos chamados, santificados pelo Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, essa obra é totalmente divina. A Trindade está 100% integrada e é responsável por essa obra. E nós só podemos celebrar isso. E agora, a partir do versículo 13, ele vai nos desafiar a vivermos para a glória de Deus. Vamos ler então a partir do verso 13. Vejam como o início do verso 13 nos conecta aos versículos anteriores. Portanto, talvez na sua versão diga por isso, ou seja, tudo aquilo que foi dito até aqui. Há uma ligação agora, há uma implicação daquilo que Deus fez, da herança que recebemos do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, verso 14, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva
e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana passada nós refletimos até o verso 12, e nós falamos sobre eleitos na eternidade e provados na história. Nos 2 primeiros versículos, nós encontramos os destinatários da carta. Pedro os chama de eleitos de Deus, verso 1, e peregrinos. Ao mesmo tempo que eleitos, peregrinos. Escolhidos por Deus na eternidade, mas na história somos peregrinos. Conosco não é diferente. Nós temos a mesma identidade. Fomos escolhidos em Cristo e na história somos peregrinos. No sentido de que a nossa pátria, a verdadeira pátria está nos céus. Nós estamos caminhando para lá. Com uma diferença, que peregrinos com uma missão. Né? Porque a ideia de peregrino e forasteiro é alguém que está passando, que não tem nenhuma ingerência ou nenhum impacto por onde está passando. A diferença é que nós, de fato sim, somos peregrinos, caminhamos para a verdadeira pátria, a cidade permanente, que tem fundamentos, diz a Bíblia, mas com uma missão de ser e fazer discípulos de Jesus, de sermos abençoadores na história, para a glória do Senhor. E Pedro vai falar isso aqui nesse capítulo 2, né, que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nos versículos de 3 a 12, nós vimos uma apresentação da herança espiritual dos eleitos de Deus. E Pedro utiliza isso, querido, como base para que aqueles irmãos lá no primeiro século e nós hoje enfrentemos as provações, as tribulações e as aflições na história. Uma coisa é você ser provado, atribulado, perseguido, abatido, sem Jesus, né? Você enfrentar as lutas dessa vida sem a presença de Deus. Outra coisa bem diferente é você saber que apesar das dificuldades, você está em Cristo. Você está nele e ele está em você. Não é? Nós somos habitação de Deus, morada de Deus no Espírito, e nós caminhamos na história nessa certeza de que o Senhor está conosco. Ontem recebemos uma ministração no Salmo 23, né? E a Viviane enfatizou parte que o salmista declara, porque tu estás comigo. Aleluia! Presença do Senhor constante nas nossas vidas. Hoje então, queridos, nós começamos aí no versículo 13, e qual é a grande ideia aqui nessa porção? Pedro está dizendo que a comunidade cristã, a igreja, ela é chamada a duas coisas nessa passagem que nós vimos aqui. A primeira, a refletir o caráter santo de Deus. E a gente vai ver isso nesses versículos de 13 até ao 17. Fomos chamados como igreja, alcançada por Jesus, a refletir o caráter santo de Deus. E na segunda parte dessa leitura que fizemos, nós também somos chamados a honrar a preciosa obra salvadora de Cristo em nosso favor. Pedro está dizendo, vocês foram comprados. Foram comprados não com prata, não com ouro. Né? Aquilo que para esse mundo é algo precioso demais, valioso demais. Pedro diz assim, há algo muito mais precioso que Deus usou para comprar a mim e a sua vida. O sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula. Louvado seja Deus. E nós somos chamados então a honrar essa obra e a refletir o caráter santo de Deus. O que nós fazemos com a herança que recebemos? Né?
A gente conhece tantas histórias de pessoas que receberam uma grande herança e elas desperdiçaram aquilo tudo. Não é incomum nós vemos histórias de famílias, de pessoas que tinham um grande patrimônio e aí a geração seguinte conseguiu acabar aquilo rápido, porque não entenderam, refletiram, não honraram o tamanho da herança que receberam. Então Pedro está, nos primeiros versículos, apontando a nossa herança. E mais do que isso, ele está nos lembrando de que tudo começa com a obra de Cristo na nossa vida. É interessante, a gente vai ver nessa passagem, irmãos, em toda a Escritura, que Deus sempre começa com o Evangelho, para depois falar das consequências do Evangelho. E às vezes nós invertemos as situações. E hoje nós vamos ver que Deus sempre começa com a obra de Cristo. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Essa semana passada eu estava evangelizando uma pessoa, numa visita, alguns irmãos estavam comigo. E essa pessoa, na sua cosmovisão, na sua ideia religiosa, a salvação depende dela. Essa é a percepção que ela tem. E aí, querido, se depende de você, você fica louco, porque nunca é um poço sem fundo. E na mente dessa pessoa, cada ato que ela faz de bondade é como se ela estivesse ganhando um ponto na eternidade. E aí, quando nós falamos sobre a eternidade, sobre o céu, sobre a vida eterna, ela falou assim, vamos ver se no julgamento eu vou ser absolvido. Aí eu falei assim, mas o que nós precisamos quando a gente vai para um julgamento? Quando a gente está diante de um tribunal, do que nós mais necessitamos? Aí ele falou assim, de defesa. Eu falei assim, Jesus é o nosso advogado. Horrível coisa será você comparecer diante do tribunal de Deus sem Jesus como seu advogado. Porque nós não vamos entrar naquele céu por aquilo que nós fazemos. Nós só podemos entrar naquele céu por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Deus sempre vai começar com o Evangelho, depois vem as consequências do Evangelho, os resultados do Evangelho. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso nessa passagem. Desafio aqui que esses cristãos peregrinos e eleitos de Deus, dispersos, de honrarem essa herança como? Vivendo para a glória de Deus. Mas vivendo para a glória de Deus em resposta ao Evangelho. Não partindo do nosso coração, não partindo das nossas ideias, mas vivendo as consequências do Evangelho, da ação de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória do Senhor. E aí, o verso 13 vai nos ensinar isso. Qual é o fundamento para nós vivermos essa vida para a glória de Deus? Pedro diz assim, portanto. Quando ele diz portanto, ele está dizendo, olha, o que eu falei até agora? O que foi tratado até agora? Pedro começa com a obra da redenção, né? E a gente precisa entender, irmãos, esse contexto. Ele está dizendo, escolhidos, versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. No versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Para quê? Para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não pode ser maculada, que não pode perecer, o ladrão não pode roubar, ela está guardada nos céus. Portanto, versículo 13. Então, tudo que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 13, é resultado do Evangelho na nossa vida. Ele não começa conosco. Ele diz assim, no versículo 13, estejam com a mente preparada, prontos para agir, alertas, coloque a esperança de vocês na graça que virá, que lhes será dada quando Jesus vier. Ele não está dizendo que isso parte de nós, isso é resposta. Por que você está aguardando Jesus? Por que você e eu estamos agora atentos? Por que agora ele está dizendo com a mente preparada,
talvez na sua versão diga cingir o vosso entendimento. A ideia aí é colocar um cinto. E nós cantamos nessa manhã, a Cirlane estava lembrando a saída do povo e o cântico de Moisés. E quando estava na hora de sair, Deus falou assim, prepare-se, cinto, coloque um cinto, cajado na mão, preparados para sair, preparados para ir embora. Por que isso tudo é realidade na nossa vida? Nós estamos colocando toda a nossa esperança na revelação de Jesus Cristo. Quando o texto bíblico fala da revelação, está falando da vinda dele, da segunda vinda em definitivo. Por que isso tudo é verdade na nossa vida? Por causa da obra de Jesus. Quem não nasceu de novo, quem não foi libertado do poder do pecado, foi redimido no sangue de Jesus, não está aguardando a vinda dele, com expectativa. Não está alerta na história. Pelo contrário, está adormecido. Ou às vezes incrédulo. Então vejam que tudo que a gente vai ver aqui nessa manhã começa com o Evangelho. Começa com a obra de Jesus no nosso coração. Porque a base da nossa santificação é a redenção. A base que Deus estabelece para nos santificar é primeiro a redenção. Se você não tem uma nova natureza, você não vai querer viver uma vida santa. Amém, meu irmão? Não, pastor, eu estou querendo me santificar. Não sou crente ainda não, mas eu quero viver uma vida santa. Sem o Espírito Santo. Sem uma nova vida. Com o coração inclinado para o mal, o tempo todo. O nosso ainda é. Há uma luta da carne contra o Espírito. Aí o desafio é andar no Espírito. Mas tem que ter o Espírito para andar nele. Percebam que começa sempre com o Evangelho. Porque quando você inverte, aí é religiosidade. Aí é um fardo, aí é um poço sem fundo, você não dá conta. Não, eu quero me santificar mais. Aí você começa a criar dispositivos que não tem nada a ver com o Evangelho. Sem o Evangelho não vai chegar lá. Então eu queria dividir essa passagem nessas duas, naquela ideia principal que eu falei com os irmãos, esses dois momentos aqui, pensando primeiro que a igreja é chamada a refletir o caráter santo de Deus, e segundo, a igreja é chamada, a comunidade cristã é chamada a honrar a preciosa obra salvadora de Cristo. Como vivem então os eleitos de Deus? Pedro está dizendo, a comunidade, a igreja é chamada a refletir o caráter santo de Deus, por meio da obediência. Ele vai dizer no versículo 14, como filhos obedientes. E daqui a pouco eu vou me concentrar no Evangelho e nas consequências do Evangelho para ficar mais claro para nós. Né? Porque a tendência, quando a gente olha aqui como filhos obedientes, o nosso olhar vai direto para o obediente. Mas antes de ser obediente tem que ser o quê? Filho. O Evangelho nos transforma em filhos. Evangelho, quando eu falo, é a obra de Cristo. Então, não pode ser obediente sem ser filho. Filhos obedientes. Ele está dizendo. Então, nós refletimos o caráter santo de Deus, sendo filhos obedientes, para a glória do Senhor. Ele diz ainda, vivendo em santidade e temor. Ele vai falar do temor aí no texto, no versículo de número 17, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Mas quem é que vai se portar com temor? O início do verso 17 diz assim, uma vez que vocês chamam Pai. Quem é que chama Pai? Quem é filho? Louvado seja Deus pela obra do Senhor nas nossas vidas. Pedro, então, desafiou os seus leitores a estarem esperançosos, no verso 13, a serem santos por causa do caráter santo de Deus e por causa do alto preço que o Cordeiro Santo pagou para nos libertar da ira de Deus e para nos reconciliar com o Pai. Louvado seja Deus. Então vejam, irmãos, Deus faz uma obra em nossas vidas e essa obra vai ter impacto em tudo que diz respeito a nós. Esse caráter santo aqui, ele diz, em tudo que vocês fazem. No verso 15,
Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O Evangelho não é para nos tornar crentes de domingo de manhã, ou domingo à noite, ou nos dois cultos. O Evangelho muda a nossa vida e tem implicações em tudo que diz respeito a nós. É santo em tudo que fizerem. Não, a única coisa que eu faço que é santa é cantar aqui na igreja. A única coisa que eu faço que é santo é quando eu prego aqui na igreja. Meu irmão, quando você está na sua casa, cuidando dos seus familiares, você está fazendo isso também para a glória de Deus. E você está diante de um Deus que é santo. Quando você está acessando a sua internet, você está diante de um Deus que é santo. Quando você está namorando, você está diante de um Deus que é santo. O Evangelho não é religião que separa a nossa vida como se fossem muitos departamentos. O Evangelho é Cristo em nós, esperança da glória. Nós andamos na presença do Senhor. Se dos versículos 13 a 17, Pedro nos chama a refletir o caráter santo de Deus. Na segunda parte da leitura, do verso 17 até o capítulo 2, verso 10, ele nos chama, como igreja, nos desafia a valorizarmos, a honrarmos a preciosa obra salvadora de Cristo. E é tremendo ele falar sobre isso. Vocês sabem, verso 18, vocês sabem. Irmãos, a nossa adoração passa também pelo nosso entendimento. É interessante como é que na cultura hebraica, judaica, né, essa questão da adoração integral. Né? A gente tem uma influência muito grande da filosofia grega que separa as coisas. Né? Isso aqui é material, isso aqui é espiritual. Mas na cosmovisão hebraica, tudo está conectado. Qual é o grande chamado do povo de Deus? Qual é a declaração de fé dos judeus em Deuteronômio capítulo 6? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de quê? Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí a ideia é a integralidade da nossa vida. Não tem como separar isso. Deus me deu uma profissão, Deus me deu uma capacidade de pesquisa, Deus me deu uma capacidade de produção, e isso é meu. Isso é somente para a sobrevivência da minha família, ou para a minha satisfação na sociedade. Não, Deus te deu tudo isso para a glória dEle. Você trabalha para a glória de Deus. Você cria filhos para a glória de Deus. Tudo está integrado. Não há como nós separarmos isso. Deus nos dá entendimento. Nós adoramos a Deus com entendimento. Então Pedro diz assim, vocês sabem. Nós estamos aqui hoje para cultuar porque nós sabemos. O que é que nós sabemos? Que não foi por meio de coisas perecíveis que nós fomos comprados. Nós sabemos a quem nós adoramos e por que nós adoramos. Jesus diz isso para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós não acordamos cedo aqui hoje para estarmos diante de um Cristo morto, nós não viemos aqui hoje porque a gente é obrigado a fazer isso, nós viemos aqui hoje porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que você está servindo na igreja, é por isso que você é uma testemunha de Cristo lá fora, porque você foi comprado. Foi comprada. Prata e ouro, fichinha. Foi por algo muito mais precioso, diz Pedro. O sangue de Cristo. Ele diz, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Lembro das exigências da lei. O sistema sacrificial não aceitava um animal defeituoso, porque estava apontando para o caráter de Cristo. E Pedro está dizendo que esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. A cruz não é um puxadinho depois de Gênesis 3, não é um susto de Deus, não é uma resposta de Deus, é o plano perfeito e eterno de redenção, que passa pelo Cordeiro Santo agonizando na cruz, dizendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
é o Cordeiro recebendo a ira de Deus que eu e você merecíamos, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. Querido, não tem peregrinação para Fátima, para Aparecida do Norte, para Meca, para Jerusalém, que substitui aquilo que Jesus fez no seu lugar, querido. Não tem vela na segunda-feira acesa, não tem ferradura atrás da porta, não tem sal grosso, não tem água do Jordão. O que nos lava de todo o pecado é o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Fomos chamados a honrar. Pedro diz, vocês sabem, nós sabemos, bendito é o nome do Senhor. Ele diz, vocês foram redimidos, comprados, essa é a ideia, trazidos de volta, da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. A grande parte aqui do público-alvo eram gentios, convertidos, que tinham uma vida terrível, mas os judeus também tinham. E Pedro está dizendo, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Pedro vai dizer que a igreja é chamada a refletir e valorizar o custo da sua salvação e responder a esse alto preço, aí sim, como resposta, em comunhão. Versículo 22, agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Resposta do Evangelho, comunhão. Também ele vai falar de uma vida pura, uma vida que evita caminhar na impureza. Vocês purificaram da sua vida pela obediência à verdade. Depois ele diz no capítulo 2, versículo 1, livrem-se de quê? Mais uma vez ele começa com portanto. Capítulo 2, verso 1, portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Resposta ao Evangelho. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual. Aqui nesse sentido, Pedro não usa como Paulo usa o leite, né? Paulo usa o leite exortando os cristãos de Corinto, que era a hora deles comerem comida sólida, né? Em contraste, o autor aos Hebreus também, mas aqui ele está falando de toda a Escritura. Desejem esse leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, né? E por conta disso, eles deveriam em nós depositarmos toda a nossa esperança e toda a nossa fé em Deus. No verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. E do verso 4 ao verso 10, ele está dizendo que somos uma comunidade escolhida para adorar e para servir ao Senhor. Agora, irmãos, poderia parar por aqui, partir para as aplicações, mas eu gostaria que você saísse daqui com isso muito claro no seu coração e na sua mente. Pedro começa com o Evangelho. Ele começa com a obra de Cristo. E nós precisamos nos lembrar o que é o Evangelho. Antes de falar dos resultados do Evangelho, obediente, que vive em comunhão, né? Que quer honrar a Deus em tudo que faz, que quer se livrar da hipocrisia, isso tudo é resultado do Evangelho. Ele apresenta o Evangelho primeiro. O Evangelho é a boa notícia. Evangelho é uma notícia. É a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. No passado, quando os reis saíam para guerrear naqueles povos antigos, culturas antigas, eles voltavam da batalha, trazendo lá os despojos de guerra. Às vezes vinham outros reis sendo puxados, né, em desfile público. E aí tinha o arauto, que declarava, que anunciava
para o povo que ficou na localidade, que não fazia parte do exército, de que, olha, o nosso rei guerreou em nosso lugar, ele venceu o inimigo e nós estamos livres. O que é que aquelas pessoas que estavam ali na cidade, que ouviam o arauto anunciar, trazer a boa notícia, fizeram para que aquilo acontecesse? Não fizeram absolutamente nada. Eles só ouviram a notícia. Dia 11 de setembro de 2001, eu citei isso aqui ontem. O ataque às Torres Gêmeas. Não sei onde você estava naquele dia. Mas de alguma forma você chegou perto de uma televisão, né? Você viu lá, talvez o segundo você já viu, né? O primeiro te assustou, o segundo te abalou, né? O que você fez para que aquilo acontecesse? Você simplesmente ouviu a notícia. Aqueles cidadãos que ficaram na cidade, ouviram o arauto declarar: o nosso rei guerreou e venceu, e nós estamos livres. Isso é o Evangelho. É uma boa notícia daquilo que Deus fez para nos reconciliar com o Pai. Ele destituiu os principados e as potestades na cruz do Calvário. E nós só podemos receber essa notícia pela fé e celebrarmos a Cristo Jesus. Irmãos, isso choca com toda a visão religiosa que nós herdamos. Porque a gente quer participar. Mas o Evangelho é uma notícia, você não fez nada por isso. Lembra do furo de reportagem na história? O anjo do Senhor, os pastores estão lá em Belém, pastoreando, apacentando o rebanho, e de repente, o anjo do Senhor diz assim: eis que vos trago boa notícia, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que eles fizeram para isso? O que esses anjos, o que aqueles pastores fizeram para produzir essa notícia? Nada. Não acompanharam Maria no pré-natal, né? Não foram ao SUS marcar consulta para ela, ou no hospital público, ou particular, que nem tinha. Não fizeram nada. Eles só ouviram a notícia e receberam e se alegraram na presença do Senhor. Isso é o Evangelho. Você ouviu a notícia daquilo que Deus fez. O rei veio, guerreou, venceu, e nós estamos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu queria então que você olhasse novamente para o texto, rapidamente, e percebesse isso. Eu vou falar a passagem, você vai ver o Evangelho, e depois você vai ver os resultados do Evangelho. Percebam, versículos 11 e 12. Ele diz, versículo 13, portanto, né? Então Pedro aqui, ele vai definir nos versículos de 1 a 12, aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez? O Evangelho define a nossa identidade. Nós fomos eleitos, no versículo 2, fomos regenerados, no versículo 3, a nossa herança foi conquistada por Cristo de 4 a 5, e aí o versículo 13 é portanto, ou seja, é o resultado do Evangelho. A partir do Evangelho ele diz, portanto, tenha uma mente preparada, a ideia de prontidão, né? Pronto para agir, estejam alertas, coloque a esperança na graça que lhe será revelada na revelação de Jesus Cristo. Resultado do Evangelho. É como se alguém dissesse assim, olha, eu estou aqui aguardando a vinda de Cristo, mas eu não conheço Jesus ainda. Meu irmão, você vai ser algo terrível. A Bíblia diz que o dia do Senhor será terrível. Para aqueles que não estão em Cristo será terrível, mas para aqueles que Pedro diz que foram eleitos de Deus, que receberam a ação do Espírito Santo, santificando você, te colocando de joelhos diante do sangue de Cristo, chamados para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, agora faz sentido você estar com expectativa da vinda de Jesus. Agora faz sentido o que ele diz aí no texto, que vocês estão com toda a esperança, aguardando a graça de Deus que será revelada na revelação de Jesus Cristo.
Primeiro é o Evangelho, depois é o resultado do Evangelho. No verso 13, ele diz, portanto, e aí no verso 14 diz, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Primeiro ele fala filhos, a identidade definida pelo Evangelho. A obra de Cristo em nós produziu em nós esse novo nascimento. E nós, ao recebermos a Cristo, recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Meu irmão, deu-lhes o poder de se tornarem significa que nós não éramos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos obedientes. A gente foca na obediência. Mas se não é filho, se não tem a sua natureza transformada, não tem um coração desejoso de obedecer a Deus. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que me ama? Porque foi amado por meu Pai. Porque vive debaixo do meu amor. Aí João vai dizer, os mandamentos não são penosos. Por que a gente obedece? Porque nós somos filhos. Filho obedece. Aí às vezes a gente olha para comportamentos de pessoas e diz assim, puxa vida, olha só. Mas querido, se não é filho, se não tem a natureza de Deus, se não foi regenerado, a obediência é um fardo, é um problema. Você diz assim, olha, um cristão, ele se guarda para se relacionar sexualmente dentro do casamento. Se é filho obediente, aguarda. E tem prazer em viver isso. Agora não faz sentido para quem não é filho. Isso é loucura. Todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo, como dizia a mamãe. E agora você está em Cristo. E você começa agora a entender o que é o Evangelho, o que é resultado do Evangelho na sua vida. E essa questão de filho é muito importante, porque nós temos uma doutrina chamada universalismo, que diz que todo mundo é filho, que no final vai dar tudo certo, meu irmão. O Deus que é amor, gracioso, perdoador, bondoso, Ele é santo, Ele é justo. Ele tem ira contra o pecado. E a ira dele só é desviada no sangue de Jesus. Então, filho de Deus, segundo a revelação do Novo Testamento, da palavra de Deus, é aquele que crê, que se refugia no sangue de Jesus. O filho obediente, ele está dizendo aí, não vai se amoldar ou conformar essa ideia que ele vai utilizar aí, as paixões do mundo. Porque agora ele é filho, ele tem um outro padrão de vida. Mas para ele não se moldar, ele tem que ser filho primeiro. Perceba como Pedro começa com o Evangelho primeiro. Ele diz aí, de uma forma muito objetiva, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Você pode dizer isso para um não crente? Olha, você não pode se amoldar ou moldar ou se conformar com esse mundo. Ele está vivendo lá. O padrão de vida dele é o mundo que determina como é que ele se veste, como ele pensa, que carro ele vai comprar, que ação ele vai investir. Né? Então, filhos obedientes. Primeiro tem que ser filho. O Evangelho define a nossa identidade. E agora vêm os resultados do Evangelho. O Espírito Santo vai produzir em nós um anseio de obedecer o nosso Pai. Depois, 15 e 16, ele diz que nós fomos chamados. Qual é a exortação aqui? A exortação de Pedro é, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Por que ele não começa assim, sejam santos, direto? Porque nós não temos essa capacidade humana. Eu falei aqui no início do culto, no início da palavra, após o louvor, que a gente cantou sobre a santidade de Deus, que o último atributo que atrai a atenção de um perdido é a santidade de Deus. Então Pedro está dizendo assim, ele até diz, sejam santos. Ele diz aí. Mas o que ele diz antes? Assim como é santo aquele que os chamou. O Evangelho definiu quem nós somos chamados.
Fomos chamados pelo Deus que é santo. Ele nos chamou, Ele nos trouxe do império das trevas para o reino de Deus. Agora faz sentido a exortação, sejam santos. Porque senão o padrão de santidade vai ser aquilo que dá na nossa cabeça. Aí tem gente que saiu, abandonou o convívio de igreja por causa do tamanho de cabelo, tamanho de vestido, porque é um comportamento, usos e costumes. Não é refletir o caráter santo do meu pai. Não é para poder honrar o sacrifício do seu filho, o preço que foi pago. Não, é uso e costume. No passado tinha até régua para saber até onde ia a saia. Pois foi diminuindo a régua, né? Virou um compasso. Né? Aí já é bom senso. Aí já é bom senso. Né? As mulheres se vistam com modéstia, os homens da mesma forma. Né? E daí por diante. Então vejam que uma coisa é o Evangelho, outra coisa é o resultado dele. Mas o pecador miserável, ele quer olhar para o resultado, ele quer cobrar o resultado, mas não tem como cobrar, porque o sujeito não nasceu de novo. Você dá um banho numa porca, bota colar nela, Chanel, atrás da orelha, e solta ela para ver para onde ela vai. Vai para a lama. Bota um vestido caro, né? Sapato caro, né? Carinho, né? Diz que as mulheres gostam de carinho, né? Vestido carinho, sapato carinho, né? Você pode botar o que quiser nela, mas ela não nasceu de novo, ela não tem a natureza transformada. Aí você quer cobrar um comportamento de alguém que não nasceu de novo. Pastor, eu vi fulano lá no carnaval. Primeira coisa, como é que você viu aonde? Você estava aonde que você viu? Né? Você trabalha como segurança da Beija-Flor, por acaso? Né? Então, a gente cobra o comportamento e se esquece de que é o Evangelho que transforma. Eu vim de lá. É de lá que eu vim, porque lá que estava a minha alegria. Até que eu conheci Jesus. Até que eu bebi a água que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não preciso todo ano estar lá agora. Né? Então você quer cobrar o sujeito que foi para lá, mas ele está lá porque a vida dele está lá ainda, ele está enraizado lá. Ele não foi livre. Né? Então Pedro está dizendo, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. Se Deus não nos tivesse escolhido, como está lá no verso 2, chamado, nos lavado pela aspersão do sangue de Jesus, também no verso 2, operado a santificação do Espírito, também no verso 2, nos dado uma nova natureza, regenerado lá no verso 3, nós não viveríamos em santidade. Por isso aquele que o chamou, ele está dizendo aí, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Amém? Começa com o Evangelho. Amém, querido? Se inverter essa situação, a coisa fica complicada. Fica tranquilo que já está virando para a última página. Né, irmão? Pô, pastor, veio com 3 folhas hoje. Eu fiz um quadrinho bonitinho aqui, Evangelho, até legalzinho. Né? Veja o verso 17. O que ele está recomendando aqui? Qual é a exortação? Portem-se com temor durante a jornada terrena. Mas ele começa com o Evangelho. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Primeiro ele diz, vocês chamam Deus de Pai. Adoção. Nós fomos adotados, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Agora faz sentido Pedro dizer que a gente tem que andar na história em temor. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se não é filho de Deus, se não invoca a Deus como Pai, não tem o Espírito na sua vida, vai andar em temor. Temor de quem? Pode ter até medo, pavor, mas santa reverência, visão, consciência da presença de Deus, não tem. Às vezes você fala assim, puxa vida, que gente sem temor, né? Parece que não tem temor nessa cidade. A Bíblia fala sobre isso, algumas cidades, né, que não havia temor de Deus, não conheciam a Deus. Como é que você vai temer um Deus que você não conhece, ser reverente a Ele?
ter consciência da presença dele. Então Pedro diz assim, olha, vocês invocam a Deus como Pai, então andem na presença dele com temor, porque você está diante dele o tempo todo. Lembram de José, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele diz assim, longe de mim pecar contra Deus. Ele está longe da família, ele foi vendido como escravo, para Jacó ele já está até morto. Mas ele está diante de Deus, ele tem a Deus como Pai. Ele está na presença do Senhor. Aí ele anda com temor. Versículo 23. Agora, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Perdão, 23. Vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente. Qual que é a obra do Evangelho aqui? Regenerados. O Espírito Santo, que diz lá no versículo 3 que nós fomos regenerados por Deus, né? É o Espírito Santo quem opera isso, ele usa a palavra. A palavra de Deus é exatamente o instrumento, e Pedro vai dizer aí que nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente. Palavra de Deus. Nós fomos evangelizados. Essa palavra foi usada e transformou a nossa vida. Aí diz no capítulo 2, verso 1, portanto, livrem-se. Livrem-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência. Resultado do Evangelho. Qual é a obra de Deus aqui? Fomos regenerados. Fomos regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra. Não faz sentido você dizer para uma pessoa que não nasceu de novo, olha, livre-se da maldade, abandona a hipocrisia, fuja do engano, da inveja, da maledicência. Como é que você vai pedir uma pessoa que não nasceu de novo para deixar de ser maledicente? Pedro está dizendo, olha, nós fomos regenerados, portanto, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, portanto, nós temos uma herança incorruptível. Por isso, portanto, é sempre resposta, é sempre resultado, é sempre a ação de Deus em nós, transformando a nossa vida. A base da nossa santificação é a nossa redenção, e não o inverso. Portanto, livrem-se. Pedro está dizendo, livrem-se de uma vida dominada pela natureza humana. É uma guerra, irmãos. É uma guerra. Mas nós temos condição de vencer. Porque nós temos a nova natureza. Nós não precisamos viver em engano, nós não precisamos viver na hipocrisia, nós somos livres. O Evangelho nos liberta da hipocrisia. Eu não preciso mais ficar orando em voz alta na praça para ser visto pelos homens. Eu posso orar com a porta do quarto fechada, porque eu estou diante do Pai que me vê em secreto. O Evangelho nos liberta da hipocrisia. Não, eu tenho que dar esmola, tenho que tirar selfie para colocar no meu Instagram. Já viu isso? O sujeito entregando uma quentinha e faz uma selfie com o sujeito que está ali, humilhado pela situação. Para quê? Para ser visto dos homens. Pô, que irmão abençoado, hein, pastor, na igreja, hein? Isso aqui é o Evangelho. Se alguém está falando assim, olha, tem um pessoal distribuindo sopão, isso aqui é o Evangelho. Não, isso aqui é o resultado do Evangelho. O Evangelho é aquilo que Jesus fez para me levar para o céu. Isso aqui é o Evangelho. Não, isso é o resultado dele. E até o ímpio pode fazer isso. O Evangelho é a notícia de que o rei venceu o inimigo e nós estamos livres e nós não fizemos nada por aquilo. Porque quando você diz isso aqui é o Evangelho, está dizendo, isso aqui depende de mim. Percebe como é fácil a gente ser enveredado pela religiosidade? Confundir o Evangelho com o resultado do Evangelho, vira um pandemônio, irmão. Vira um negócio louco. Pastor, essa semana eu não consegui orar de madrugada, eu tinha feito um propósito. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Ora quando acordar. Né? Se não conseguiu acordar mais cedo, a hora que você acordar, você ora. Me lembro uma vez, quando a minha irmã queria se casar, meu pai, com a luta dele contra o Evangelho, depois, graças a Deus, as coisas foram melhorando, ele falou assim, eu não vou no casamento. Minha mãe falou assim, nós vamos ganhar isso na batalha de oração. Nós vamos orar de madrugada. Eu falei, meu Deus do céu. Novo convertido, né? 3 horas da manhã, todo mundo lá. Lá em casa tinha um terraço.
Até que na primeira oração, minha mãe dormindo, Senhor, abençoa o azulejo da irmã fulana. Eu falei, mãe, vamos descer, vamos dormir um pouco mais. Quando a gente estiver despertado, a gente ora. A gente orou, meu pai foi, mas não foi porque acordou de madrugada. Não, pastor, de madrugada a fila é menor. Tem uma lenda aí, isso é uma lenda. Né? Porque Deus precisa de... Meu irmão, Deus conhece tudo. Antes que você ore, Ele já sabe. Ele quer que a gente dependa dEle. É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 21. De modo que a fé e a esperança de vocês estejam nele, em Deus. Porque tudo vem dEle. A salvação é ato de Deus. E a gente confunde evangelho com o resultado do evangelho. Ele diz aí no capítulo 2, já estou caminhando para o final, de 1 a 3, vocês provaram que o Senhor é bom. A bondade de Deus se manifestou na nossa salvação. Então, se vocês provaram que o Senhor é bom, Ele está dizendo, então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. No verso 2, né? Se alimentem, porque por meio dele vocês vão crescer para a salvação. Crescimento espiritual. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então eu não vou ler a Bíblia para que Deus possa se alegrar comigo. Não, eu vou ler a palavra, porque eu já experimentei que o Senhor é bom. E Ele se revela na sua palavra, eu me alimento dEle na sua palavra. Não, pastor, se eu não fizer a marquinha lá no plano de leitura da igreja, o negócio vai virar uma bola de neve. Eu tenho que marcar o X, eu tenho que ler, mesmo que estiver dormindo, eu leio. Irmão, Pedro está dizendo, você já experimentou que o Senhor é bom? Então vai para a palavra, bebe esse leite aí, espiritual, se alimenta do Senhor, desfruta dele, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos entrar dos versículos de 4 a 10, vai ficar para a próxima reflexão, mas aqui também, Pedro está dizendo que nós fomos uma comunidade chamada para adorar, para servir, mas uma comunidade que foi chamada para isso, chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí sim, ele vai dizer que nós somos um sacerdócio real, né? Que oferecemos sacrifícios espirituais, mas nós fomos chamados das trevas, nós fomos escolhidos para a glória do Senhor. Caminhando para a conclusão, nós vimos aqui nessa manhã, irmãos, que nós honramos a Deus ao valorizarmos a nossa herança espiritual em Cristo e desejamos viver para a glória de Deus, mas desejamos viver para a glória de Deus como resposta ao Evangelho. Não podemos nos esquecer que a base para a nossa santificação é a redenção em Cristo. Sem a obra de Cristo em nós, que é o Evangelho, não teremos seus efeitos. Santificação, serviço, testemunho, obediência, contribuição, isso tudo é resultado do Evangelho. Quando as pessoas trazem o seu dízimo, a sua oferta aqui, elas não trazem para pagar a dívida já foi paga. Se a motivação é essa, meu irmão, guarda para você o dinheiro. Você está perdendo o seu tempo. Se você não oferta com alegria para adorar e servir o Deus que te salvou, você vai gastar o teu dinheiro todo à toa. Se você não está investindo no reino, no Evangelho, para que outras pessoas possam ouvir a palavra e você participar disso é uma alegria, aleluia. Mas nunca o inverso. Nunca o inverso. Então Pedro aqui, e na verdade todo o Novo Testamento vai sempre começar com a obra de Cristo. Porque se Ele não operar em nós não teremos prazer de adorar, de servir, de testemunhar, de ser obediente, de fugir da hipocrisia, de lutar a cada dia, né, de deixarmos que o Espírito trabalhe em nós, aplicando a palavra no nosso coração, o Evangelho. O Timothy Keller dizia que o Evangelho não é o ABC da vida cristã, é do A a Z. A gente acha que o Evangelho é só para quem não conhece a mensagem, mas o Evangelho se aplica a tudo na nossa vida. Você vai trabalhar agora com essa perspectiva. Eu estou trabalhando para honrar ao Senhor, como resposta àquilo que Ele fez na minha vida, dando um bom testemunho para aquelas pessoas do meu entorno. Mas se eu não nasci de novo, eu não vou ter essa visão e essa percepção. E aí eu quero caminhar para 2 aplicações. A primeira delas, você tem honrado a sua herança espiritual em Cristo? Eu me lembro de uma passagem do Antigo Testamento, de um sujeito que tinha um campo, Nabote, uma vinha,
E ele morreu defendendo a sua herança. Acabe quis negociar e falou, não, isso aqui é coisa da minha família, você não entende nada disso. Você não sabe o quanto de suor tem aqui, de dedicação da minha família. No nosso caso, a nossa herança não é que houve suor nosso, mas houve a entrega de Jesus por nós. Nossa herança espiritual, nós precisamos honrar a Deus, para a glória do Senhor. Segunda aplicação, viver para a glória de Deus. E aí depois eu corrigi esse último slide, colocando entre parênteses assim, como resposta ao Evangelho. Viver para a glória de Deus como resposta ao Evangelho é a sua grande ambição na vida. Porque até mesmo se você não nasceu de novo, essa ideia de viver para a glória de Deus vai dar um status para você, né? Mas é em resposta ao Evangelho. Tudo que Pedro apresentou aqui como exortação prática para aqueles irmãos que estavam vivendo em perseguição, era a partir daquilo que Cristo fez na vida deles. Que Deus abençoe você. Talvez alguém aqui nessa manhã, ouvindo, participando, ou vai ouvir no outro momento, ainda não conhece o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia daquilo que Deus fez em nós através de Jesus Cristo para nos reconciliar com o Pai. Uma notícia você ouve e você pode recebê-la, crer, acolher no coração e ser transformado por ela. Você pode se tornar indiferente. Mas, independente da sua resposta, o que Cristo fez é definitivo, é poderoso para salvar e transformar todo aquele que nele crê. Que Deus continue operando em nós, pelo poder do Evangelho de Jesus, e produzindo em nós frutos para a glória de Deus. Frutos que honrem o seu nome como resposta. A nossa adoração é resposta àquilo que Ele fez. A nossa vida de oração é resposta àquilo que Ele fez. A nossa reflexão na palavra diariamente, o nosso congregar, o nosso contribuir, é tudo resposta àquilo que Ele fez em nós. Resposta de gratidão, de rendição, de adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, querido? Vamos ficar em pé e vamos colocar as nossas vidas diante do altar de Deus. Olha quanta coisa o Evangelho fez. Somos filhos amados, filhos obedientes, adoção. Fomos adotados, nós chamamos a Deus de Pai. Fomos regenerados, o Espírito Santo nos regenerou. Fomos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. E por isso nós temos muitos motivos de gratidão, de adoração, de louvor. Senhor, obrigado pela obra de Cristo em nosso lugar. Por esse sacrifício perfeito. O Cordeiro Santo de Deus pagou a nossa dívida na cruz. Por isso queremos viver, Senhor, em resposta a essa obra, uma vida que glorifique o Teu nome, que honre o Teu nome, Senhor, em tudo o que fizermos, para a glória do Senhor. Abençoe o Teu povo reunido, continua conosco durante todo esse dia, entregamos a celebração da noite também, que o Senhor seja o centro de toda adoração, de todo o louvor. O Cordeiro Santo de Deus que pagou a nossa dívida, merece toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.